Meus amigos, Barcelona e Inter de Milão fizeram um jogo espetacular pela Champions League, né? Que semifinal de Champions League. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão bom, tão eletrizante. Cara, me faltam adjetivos para falar o que foi esse jogo de Inter de Milão e Barcelona, Barcelona e Inter de Milão. Vamos falar do que foi essa classificação desse gigante que estava adormecido Inter de Milão, de como foi essa partida, dessa reviravolta na carreira do goleiro da Inter. Cara, o Barcelona que jogou muita bola também, esse Barcelona, esse time novo do Barcelona, essas peças novas, essa molecada boa que eles têm. Enfim, confere sua inscrição aqui, vê se você já está inscrito no canal e roda a vinheta. Uh, yeah. Pessoal, falar que Champions League só tem jogão, que mais uma vez foi um jogo de futebol como a gente pouco se vê aqui no Brasil, já está ficando chato. Eu não vou abrir o vídeo falando disso. Eu vou falar da seguinte forma: mais um jogo a nível de Champions League. Aliás, esse passou o nível, porque foi assim, algo espetacular. O primeiro jogo já tinha sido também um jogaço lá em Barcelona, lá no Camp Nou, 3-3. Foi um baita jogo também. Foi um jogo que já deu uma prévia do que seria esse jogo. Porém, a gente nem imaginava o que estava para vir, né, pessoal? Cara, começa o jogo, o Barcelona precisando ou querendo já mostrar mais futebol, indo para cima da Inter de Milão. E a Inter, cara, a Inter entrou ligadíssima, meu. Entrou muito ligada. No primeiro tempo da Inter foi um primeiro tempo assim espetacular, porque ela anulou a principal saída do Barcelona, que era o Yamal. Ele eu falo que anulou, mas mesmo assim o moleque consegue desenrolar. Né? Você vê o quanto que ele sai da marcação e quanto que ele buscava jogo. Mas o ponto forte do Barcelona, que era ali pelo lado com o Yamal, estava muito bem marcado. E a Inter, ela se posicionou de uma forma que ela falou assim: eu vou jogar no contra-ataque, mas só que o meu contra-ataque vai ser mortal. E a saída de bola do Barcelona, hora ou outra eu vou apertar e eu vou roubar essa bola. Cara, dito e feito, o Barcelona entrou um pouco mais desligado, eu acho que entrou com uma rotação baixa e o primeiro gol já sai com uma Inter mordendo logo em cima. Né? Se você ver, quem rouba a bola é o lateral do Carequinha ali, o alemãozinho, que marcou o Yamal o jogo todo. Ele está no meio do campo, ele rouba a bola, dá uma enfiada de bola ali, o Dumfries toca para o meio e o. Cara, se ele não está 100%, se ele não está no 100%, ele já fez o que ele fez, o argentino Lautaro Martinez, você imagina se ele está zerado. Cara, Dumfries toca para o meio, 1-0 para a Inter de Milão, tipo, meu, e o San Siro ali cai, aquela atmosfera. Cara, que jogo, velho, que jogo, que jogo. Meu, o Barcelona volta querendo ir para cima e aí toma um contra-ataque de novo, mortal. Dessa vez um contra-ataque, né? Primeiro gol sai numa apertada mortal ali da Inter de Milão e o segundo já sai num contra-ataque que a Inter estava armando. A Inter já tinha perdido uma chance com o Thuram, né? O filho do Lilian Thuram lá, a gente sabe, você sabe o que eu tô falando. Cara, e eu ainda acho que no primeiro tempo, se a Inter tem um centroavante um pouquinho melhor, mais decisivo, acho que ela já tinha matado o jogo ali. Enfim, o lance polêmico do jogo, quando o juiz nem deu, né? Eu também, na posição que eu tava, falei, pô, não foi pênalti. E aí a gente vê, né, o nível de Champions League como que é. Na hora o juiz olhou, não teve 10 minutos, não teve 5 minutos de jogo parado, pessoal. Alô, Brasil? Não teve, tá? Olhou ali, ele viu, e realmente o zagueiro ele toca primeiro no pé do Lautaro. O Lautaro, muito malandro, ele coloca a perna na frente para o cara bater, para ele apoiar também, né? Mas, cara, o zagueiro que, ao meu ver, eu pensei que não tinha feito pênalti, mas sim, foi pênalti sim, cara. Foi pênalti e acho que é Calhanoglu faz o segundo gol, dando os números finais ao primeiro tempo, porque não teve mais ação. E aí que vem a minha análise desse time do Barcelona. Por mais que tenha perdido, é de se falar o quanto joga a bola esse time do Ian Flick, de quanto joga a bola esse Barcelona. Cara, como esse Barcelona parece ser um Barcelona maduro, mesmo com peças tão jovens. Porque começa o jogo, primeira bola, ele já aciona o Yamal lá na outra ponta. De novo. Eu falei, pô, já sei, vai ser bola toda hora no Yamal e o Yamal que se vire. Cara, não. Eles começaram rodando, 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 rodando. A Inter
deu um apagão que não teve no primeiro tempo, cara, e aí só dá Barcelona. É incrível o que o Barcelona fez no segundo tempo, tá? Ou pelo menos por grande parte que faz no segundo tempo. Ela constrói o placar que parecia já irreversível muito rápido. Um, dois, três. E eu falei, meu Deus, cara, o que está acontecendo aqui? E o goleiro da Inter pegando, eu vou chegar nele falando que mais pro final. Deixa eu só terminar a análise do jogo, tem tanta coisa para falar. Mas, cara, pensa, o Barcelona imprimiu um jogo, uma velocidade no finalzinho, mesmo com o goleiro da Inter pegando tudo, Rafinha vai lá e consegue fazer o gol, dando números finais. Pô, e aí, acabou? Cara, tinha torcedor da Inter de Milão indo embora. Você acredita nisso? Tinha torcedor da Inter de Milão virando as costas, falando já era, acabou. E aí começa, eu vou parar de falar análise do jogo, eu vou falar opinião do que eu achei do que foi tudo isso. Porque o jogo, para mim, o jogo de futebol, ele acaba ali, na hora que a Inter vai lá e faz o gol de empate com um zagueiro. Cara, é um zagueiro que faz o gol. Então, você a gente já não tinha mais aquela coisa de tática, jogadores bem posicionados, não. Ali foi no coração. Ali acabou o futebol, agora a gente vai falar de coração. Porque a Inter, ela veio com a camisa, ela veio com o que é o clube gigante que está numa reconstrução. A Inter, ela veio com peito, com alma, com a torcida, e tipo, meu, a gente vai passar, a gente vai ganhar desses caras. E, meu, um gol ali que muito improvável, um baita de um golaço do zagueiro que antecipa, dá uma paulada no meio, pum, empate, vamos para a prorrogação. Cara, que jogo que é esse, cara? Entra o menino Fratesi e, meu, ali é só emoção, né, cara? A jogada inteira ali, você vê a Inter construindo, indo na raça ali, indo daquele. Não é um futebol plástico como o do Barcelona, mas é um futebol puro, sabe? Eu tô falando de pureza, cara. Não tem outra análise para fazer aqui, a não ser aquela coisa de camisa, aquela coisa de vamos, porra, vamos ganhar. E foi nisso. O Thuram faz a jogada aberta dessa vez, faz a jogada, o menino faz a parede para o Fratesi e a minha cartinha do FIFA, que eu tenho no FIFA, faz um baita de um gol assim que, cara, não foi um gol plástico maravilhoso, mas é um gol de uma importância que se torna um golaço pelo peso que tem o gol. E ali você vê, né, a essência do futebol acontecendo. Você vê o San Siro abaixo, aquela coisa, aquela atmosfera, e ali o Barcelona para mim morreu. Por mais que o Barcelona teve muita chance, muita. Mas falando ainda de atmosfera, você vê o Fratesi indo para a torcida, você vê os italianos apaixonados por futebol, tanto quanto nós, se não até mais, tá, pessoal? Futebol. Enfim, aquela atmosfera que estava o San Siro, o jogador que ele gritou tanto, já vi uma entrevista que ele falou agora que ele gritou tanto que ele passou mal depois do jogo, ele caiu, ele passou mal, tanto que ele gritou, porque você imagina a atmosfera, você imagina o que era aquilo, você imagina que o Barcelona sim era o favorito por todos esses últimos anos de Barcelona e os últimos anos de Inter. Talvez a geração nova não tenha dado a devida importância que a Inter de Milão merece. A Inter de Milão é um gigante do futebol, mas é um gigante do futebol que estava adormecido, que está num processo que há um tempo já de levantamento do clube, de ressurgimento dessa Inter de Milão. Tanto é que ela está concorrendo ao triplete também. Ela está concorrendo, se ganhar. Tem uma Copa da Itália, os campeonatos italianos já ganharam, tem uma Copa da Itália e pode ganhar o triplete com o título da Champions. Enfim, eu estou dando um pequeno exemplo, mas, cara, essa Inter de Milão é gigante e talvez vocês não saibam, mas esse ressurgimento é mais do que justo para um gigante do futebol e que fez a gente respirar futebol de novo, tá? Foi lindo de ver essa Inter de Milão. Eu tive o prazer de estar acompanhando com o meu filho e, e poder. O que é isso, pai? Caramba, esse jogo, tomara que não acaba. Tinha hora que a gente torcia para ir para os pênaltis, tem hora que a gente torcia para a Inter, e tem hora que ele queria ver o Barça, porque o Barça, né, ainda falando um pouquinho disso, o Barça continuou indo para cima. Esse time foi muito maduro, mesmo nos minutos finais. É um ponto que eu tenho que destacar aqui. O Barcelona colocou a bola no chão e não ficou jogando chuveirinho na área. O Barcelona
foi fazer o que ele foi treinado, tocando a bola, tocando, indo, procurando o Yamal, procurando o Rafinha, que encontrou ainda boas enfiadas de bola lá, ele encontrou o Lamine Yamal inspiradíssimo, muito bem marcado, mas ainda assim inspiradíssimo. Só que, cara, tem coisa que a gente não explica. Como que você vai explicar? E eu vou te falar agora um ponto que, cara, do goleiro Ian Sommer. Como que a gente vai explicar isso pro material? Eu tô tentando como se eu fosse explicar pro meu filho. Eu falei, quem é esse goleiro? Eu falei, pô, é um goleiro que tem história no futebol. Por mais que você fale que pô, é novo, tá aparecendo agora, ele pode estar. Ele está tendo o melhor momento da carreira dele agora, é óbvio. Tá? Ele jogou muito tempo em time pequeno, não teve as oportunidades, foi para o Bayern de Munique, não teve chance no Bayern de Munique, mesmo sendo campeão lá, tinha uma tarefa super difícil de suprir só o Manuel Neuer. E aos 36 anos, para quando todo mundo acha que já está velho para o futebol, eu acho uma idade maravilhosa, não sei o porquê. Vocês acham que é velho? Eu acho uma idade, ó, tá na flor da idade, é um menino. E ele provou que ele é um menino, brincadeira da parte, ele provou que idade não é nada, que a oportunidade, se você estiver preparado, um dia ela vai aparecer, por mais que ela demore. E, gente, puta que pariu. YouTube, eu vou dar um pi aí, mas que partida que fez esse goleiro. Como ele foi gigante diante de um baita do Barcelona. Quando o Barcelona conseguiu furar essa defesa da Inter de Milão, ele estava lá, pronto para fazer a diferença. Foi o que ele fez. O Ian Sommer teve a chance da carreira dele aos 36 anos de idade na Inter de Milão e fez uma partida memorável. Uma das maiores partidas de Champions League que a gente já viu. Eu coloco essa partida aí entre as 5 melhores que eu já vi na minha vida. Com certeza de Champions League ela tá naquelas de a virada do Barcelona no PSG, tá na título do Real Madrid aos minutos 90 e pouco, tá nesse tipo, tá nesse nível e foi incrível porque de um lado tinha futebol pensado, tático, bola de um lado, bola do outro, aquele futebol ousado, e do outro teve um coração gigante que fez a gente ainda respirar o que é o futebol. Tá? Foi algo assim incrível, a volta de um gigante. A Inter de Milão está com muitos méritos na final da Champions League e tem tudo para ganhar. Independente do outro lado, que eu venho batendo na tecla aqui nesse canal, que eu falo sempre, do outro lado, para mim, vai sair o campeão, pelo futebol que os dois estão jogando. Porém, tem uma análise aqui a ser feita. O jogo da Champions League, a final é um jogo só. E um jogo só de uma Inter que tem um coração que tem. Talvez quem chegue do outro lado, se chegar um PSG que tem essa pressão de precisar ganhar uma Champions contra um time gigante, eu não sei se ele vai conseguir ter esse coletivo tão forte. Se o Arsenal vai conseguir ter esse coletivo tão forte para vencer esse coração da Inter de Milão. É um time perfeito, não apresentou diversos erros ali na saída de bola, o apagão que poderia ter custado muito caro se não fosse o Sommer. Você que gosta de um bom futebol, você que ainda gosta de respirar o futebol, infelizmente, no momento, o futebol europeu é o que mais faz a gente respirar o futebol. Você vê pelo pré-jogo, você vê pelo nível de jogo de Champions League, você vê pelo nível dos árbitros. Olha o que aconteceu hoje, lances polêmicos, decisões difíceis, pênalti que uma hora parecia que tinha pego, não tinha pego, pênalti no Yamal, que parecia para mim que tinha sido dentro da área e não foi. Olha a agilidade como eles resolveram isso, olha a qualidade do espetáculo. E olha, mas é dinheiro, é isso e aquilo. Olha também para o lado, porque o estádio, aquela parte bonita da televisão é a parte, ok, de cara, né? É o que eu digo. Mas olha para a parte de cima, olha para onde o Fratesi correu, que, cara, como estava a torcida ali. Ali você está vendo a essência do futebol. Os arredores, e tudo. Entra nas redes sociais e vê que a gente ainda consegue respirar um futebol. E hoje, o jogo de hoje foi para explicar o. Não tem explicação, mas se eu pudesse falar para alguém, por que você é apaixonado por futebol? Mostre para mim em alguns jogos. Eu mostraria no jogo de hoje, nessa maravilha que eu fui agraciado em poder ver e hoje estar comentando aqui com vocês e compartilhar e vai ficar aqui no canal para a eternidade o que foi esse Inter de Milão em Barcelona. Que partida, senhores, que partida. E é isso. Comenta aí o que você achou dessa partida. Fala para mim quem você achou o destaque desse Inter de Milão, quem foi o grande decisor dessa partidaça que foi aqui. E é isso. Confere sua inscrição, vê se você já está inscrito aqui no canal, deixa o seu comentário e amanhã tem mais. Amanhã é dia de Arsenal. Amanhã é dia de Arsenal e PSG. Vamos ver quem é que vai chegar para enfrentar essa forte equipe
da Inter de Milão. Certo? Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Yeah.